Olá pessoal, como foi o fim de semana? Esperamos que muito bem. Este é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Já vou pedindo que você se inscreva em nosso canal porque é muito importante que você participe conosco. Se inscrevendo, não precisa preencher nenhum formulário. É só clicar no botão em cima de inscreva-se e está tudo resolvido. A cartilha da esquerda que usa a América Latina como laboratório entrou em cena na França nesta segunda-feira. Marine Le Pen, a candidata da direita a assumir o governo francês e líder nas pesquisas de opinião, foi caçada e poderá pegar cadeia por supostos desvios de recursos públicos. Quando os caras querem eliminar a concorrência, fazem sempre a mesma coisa. É ou não é? É impressionante. Vamos falar sobre isso e também teremos uma conversa bem interessante com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Você não pode perder. Tudo isso e muito mais é daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí que o programa está bem legal hoje e a gente volta logo depois. Até já! Estava com problema no joelho, não estava tendo condições de andar, de fazer minhas atividades físicas. Mas uma semana de uso desse produto articular, que graças a Deus a minha vida mudou. Já tive uma boa melhora, entendeu? Já tive uma recuperação no joelho e não tenho palavra para agradecer a Deus, porque verdadeiramente esse produto, né, o articular, que ele resolveu o meu problema, né? Agora eu estou conseguindo andar, estou conseguindo já mexer o joelho, já estou conseguindo agachar, fazer algumas coisas que eu não conseguia. Então uma semana de uso já alcancei o sucesso. E muito obrigado por ter me dado essa opção de tomar esse remédio, que eu já tomei até injeção e nada tinha resolvido. Graças a Deus a minha vida mudou. Muito obrigado. Olá, meu grande irmão Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto maravilhoso que vem transformando vidas, que vem trazendo para a vida do brasileiro aquilo que a gente merece, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa, de um cliente que hoje não sofre mais com dor. E eu tenho certeza nisso que eu vou falar agora, o próximo depoimento vai ser você. Você que hoje sofre com dor, o próximo depoimento vai ser o seu. Gente, o articular que transforma vidas. E também quero aproveitar, Paulo, para mandar um grande abraço aqui para um telespectador fiel e também nosso cliente, o Paulinho Liverpool, lá da área naval da Marinha Mercantil. Um grande abraço, Paulinho, e parabéns aí por você ter colocado sua saúde em primeiro lugar. Só muda de vida quem toma atitude. Não dá pra querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, se você sofre com dor hoje, dor crônica, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, e você não aguenta mais gastar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faça como todo mundo tá fazendo. Faça como o Paulinho fez. Todo mundo está adquirindo articular, que por quê? É o melhor produto ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue dar resultado já a partir da primeira semana de uso. É um produto nobre, é um produto de fórmula premium, é um produto que tem tudo que você precisa. Gente, hoje nós estamos em primeiro lugar, por quê? Porque esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Uma semaninha de uso, eu garanto pra você, você vai voltar a fazer coisas que hoje você faz com dificuldade. Pra você que trabalha bastante, tem uma rotina de trabalho muito puxada, é horrível a gente aceitar a viver com dor. E a produtividade ela diminui, não tem jeito. A pessoa que sofre com dor, ela não consegue trabalhar. Quando ela chega cansada do trabalho, não quer saber da família, não quer saber de esposa, não quer saber de marido, não quer saber de filhos, a pessoa só quer saber de deitar e dormir, tentar descansar. E o pior é que isso muitas das vezes nem acontece. A pessoa não consegue dormir, vira pra cá, vira pra lá, quando acorda estressada porque não dormiu direito. Gente, a dor acaba com qualquer um. Só que nós temos agora a oportunidade pra acabar com essa dor, porque o Articular que é um produto rápido, é um produto eficaz, porque quem tem dor tem pressa. E olha só, gente, o único produto no Brasil que tem o ácido hialurônico ortopédico dentro da cápsula. Isso significa que você que está me ouvindo agora não vai precisar aplicar aquelas injeções. Sabe aquela infiltração que aplica no joelho, que aplica na coluna? Pois é, aquilo lá é ácido hialurônico e já está presente no Articular. Então isso faz com que você não precise ficar indo atrás de medicações, muito menos ir atrás de procedimentos ortopédicos, gente. Basta você tomar 2 cápsulas ao dia e você vai ver a diferença que esse produto vai trazer para você com uma semaninha de uso. Você tem artrite?
artrose, tem bursite, tendinite, fibromialgia, não tá aguentando mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação, não tá aguentando mais o sofrimento todos os dias, então você vai tomar uma atitude agora. E eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu. Para isso acontecer, você precisa ligar agora. Aproveita porque hoje temos uma promoção imperdível. Somente hoje, os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar o desconto máximo, tabela máxima de desconto para você hoje. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Você vai ter em casa um produto que é um produto premium, um produto que substitui até cirurgia. Gente, já são mais de 3.600 cirurgias canceladas. Você tem noção do que é isso? Um produto ter uma força tão grande, capaz de tirar uma pessoa da cirurgia? Somente o Articulark, porque ele tem tudo o que você precisa. Não é cálcio, não é colágeno, não é Orapronobis, é muito mais do que isso. É o melhor produto ortopédico do Brasil. Articulark. Telefone 0800 591 4391. E olha só, para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente 2 pomadas ortopédicas, pomadas massageadoras, pomadas de fabricação própria, que tem componentes que realmente funcionam. Vai ganhar também aquele massageador profissional que é excelente. E o bom é que é portátil, você pode levar para qualquer lugar. Dá para fazer massagem no carro, no trabalho, em casa, em qualquer lugar que você for. E não para por aí. Para quem ligar agora, ainda vai levar para casa de presente o robô aspirador. Sabe aquele robô que anda pela casa inteira fazendo a faxina para você? Pois é, está em alta. E aqui eu trago para você pensando na sua saúde. É para poupar o seu esforço diário. Esse robô, ele entra debaixo da cama, do sofá, fazendo toda a aspiração. E para quem tem pet, cachorro, gato, animal em casa, ele é ótimo porque ele tira todos os pelos. Ele vai limpando a casa, é bem simples. Basta você apertar um só botão e ele vai limpando toda a sua casa. Tudo isso de presente para você. E o melhor, você não paga nada agora. Recebe em casa e o pagamento só pro final do mês que vem. Ligue e peça o seu. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. E olha só, o povo deu bolos na manifestação deste domingo na Avenida Paulista e em vários lugares do país inteiro. E essa é a real situação da esquerda fascista hoje no Brasil. Sim, fascista, porque ela é exatamente o que chama os outros de serem. E o pior, acredita que está no topo das paradas, nadando de braçada em popularidade, que o país inteiro está de acordo com as pautas progressistas e globalistas de destruição dos bons costumes e o conservadorismo. Os caras vivem em um mundo que não existe, de fantasia, com tudo acontecendo do jeito que eles idealizam, imaginam e sonham. Não percebem que tudo está acontecendo apenas na cabeça deles e que aqui, do lado de fora, vemos uma realidade totalmente diferente. Eles não veem isso. E a prova foi essa convocação esdrúxula de combate à anistia, sendo que muitos deles, dos principais líderes, já foram anistiados no passado não muito distante. Não poderíamos deixar passar esse fato de que a manifestação convocada pelo deputado Guilherme Boulos do PSOL foi um fracasso total e vergonhoso. Todo mundo de bem sabia que ia dar nisso. Só eles achavam que não. O que será que passou pela cabeça deles? Será mesmo que acharam que tinham mais popularidade e apelo que o ex-presidente Bolsonaro? Ou estavam apenas testando a popularidade para saber exatamente quanto de seguidores podiam contar? Seja qual for a intenção, uma coisa é certa. Eles não fariam essa convocação se soubessem com antecedência do resultado. Não fariam. E se fizeram é porque estão inteiramente desconectados com a realidade. Significa que a lavagem cerebral que eles fazem nas pessoas desavisadas e em jovens estudantes das universidades do país afeta também eles mesmos. Eles são as maiores vítimas da peça que tentam pregar nos outros. Eles provam do próprio veneno e passam a ter as mentes dominadas também. É o risco que se corre quando se começa a falar muito de uma mesma mentira, o de até você acreditar na própria mentira que conta.
pois o choque de realidade veio na primeira parte. A segunda vai ser no próximo domingo, quando aí sim a Avenida Paulista vai ficar lotada e várias outras cidades do país também. Vai ser a confirmação da vergonha que essa esquerda impiedosa e alienada vai passar. Os caras viram que não estão com a popularidade que pensavam que estavam. Mas como assim, pensam eles? Não tínhamos mais seguidores que o bolsonarismo? Não, não tinham e nunca tiveram. Isso é fato. E o que aconteceu na Paulista neste domingo é a prova de que o país não aguenta mais os discursos mentirosos e maldosos dessa esquerda fascista que visa apenas o poder em detrimento do sofrimento do povo, que deve estar cada vez mais pobre para a dependência do Estado. Esses caras, no cume da tolice, ainda pensavam que estavam no comando das mentes vulneráveis, como acontecia lá nos anos passados. Não estão mais. E o povo acordou para a realidade. Está vendo que o que fazem não visa o bem do povo e sim o deles próprios. Mas acabou. Se as eleições fossem hoje, nenhum desses que lideraram essa manifestação estúpida seria reeleito. Nenhum deles. Guilherme Boulos saiu candidato à Prefeitura de São Paulo e tomou um pau danado. E ainda assim não acordou para a realidade. O cara ainda está dormindo e sonhando. Lindbergh Farias, a mesma coisa. De acordo com o site Poder 360, não mais que 5.500 pessoas atenderam o chamado na Avenida Paulista no pico do horário da manifestação. O site ainda foi bem generoso, porque achamos que nem isso deu de gente. 5.500? É muito pouca gente. Ainda mais quando se compara a cerca de 400 mil ou 700 mil das manifestações convocadas pelo ex-presidente Bolsonaro para o mesmo local em São Paulo. E vai ser uma humilhação ainda mais acachapante neste domingo, nesse próximo domingo. As pessoas ficaram irritadas, irritadíssimas com a ousadia desses caras de esquerda em querer ferrar cada vez mais pessoas idôneas, pessoas idosas e mães de família, como a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Não pode ser assim. E eles sentiram o gosto amargo da desilusão e a pancada forte no estômago dada pela realidade dos acontecimentos. A imprensa consociada não se atreveu a falar em fracasso. Muito pelo contrário, tentou usar técnicas jornalísticas para ludibriar o telespectador, como, por exemplo, fazer imagens no meio de um grupo reduzido de pessoas na posição horizontal para dar a impressão de multidão. Mas quando se olha de cima, se percebe os poucos gatos pingados em torno de uma pequena praça. Foi isso que aconteceu. Dê só uma olhada agora nessas imagens aéreas que o site Poder 360 fez durante o pico da manifestação. Veja que de cima dá para ver perfeitamente o fracasso de público. Tudo em volta está vazio e o site considerou cerca de até 6 mil pessoas dentro, 6 pessoas dentro de um mesmo metro quadrado. Não é assim que a Polícia Militar calcula. Portanto, o site ainda foi bem generoso com relação ao cálculo de gente no evento. Já no Rio de Janeiro, não mais que 44 pessoas estavam gritando não à anistia no mesmo local onde o ex-presidente Bolsonaro reuniu cerca de 30 mil pessoas no início do mês. No final, eles se juntaram para tirar uma foto histórica. Olha só que beleza! Uau! O vereador Rubinho Nunes de São Paulo foi além. Ele disse que tinha gente da esquerda fazendo checagem de nomes com lista de presença na Paulista e tudo mais. Coisa bem parecida com a distribuição de pão e mortadela. Já nesta segunda-feira, a USP, a Universidade de São Paulo, desmentiu a fala de Guilherme Boulos, que disse ter havido na Paulista mais gente do que as manifestações convocadas por Bolsonaro. Aonde, rapaz? Os caras estão doidos.
Os dados são do monitor do debate político que anteriormente estava ligado à Universidade de São Paulo e agora está sediado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. A contagem do público foi realizada no momento de pico do evento às 15h15, 3h15 da tarde, através da análise de fotos aéreas por um software de inteligência artificial que constatou não haver ali mais que 6.600 pessoas. Nós usamos a inteligência artificial também para fazer a contagem. Usamos muitos dos artifícios usados por essas empresas divulgadoras. E no nosso resultado, a média ficou entre 4 e 6 mil pessoas. Mas a briga por narrativas é constante e gigante. Os caras não querem a anistia de jeito nenhum, mesmo que isso represente a destruição de inúmeras famílias com filhos pequenos, em fase ainda de formação de personalidades. Não interessa. O objetivo é não deixar Bolsonaro voltar ao cenário político legal. Até a jornalista da Globo News, que na semana passada andou falando aquela besteira toda do STF, voltou a dar bola fora. Disse que Hugo Mota não irá arruinar o mandato dele, colocando para votar a pauta da anistia, que é rejeitada pela maioria dos brasileiros. Ou seja, ela fala do contrário. O povo não é contra a anistia, e sim a favor dela, e já demonstrou isso inúmeras vezes. Se Hugo Mota não colocar para votar, é aí que ele pode dar adeus ao mandato dele, e não como a jornalista está dizendo. Entendeu? Das duas, uma. Ou ela está com a mente feita, lavada, como até os integrantes maiores da esquerda estão, ou ela faz parte do esquema sujo de tentativa de enganar o eleitorado brasileiro. Apenas isso. Seja de um jeito ou de outro, eles ainda não perceberam que essa estratégia não funciona mais para um povo que está antenado agora com a verdade. O tempo é outro. A era é outra. Daqui a pouco a gente vai bater um papo bem legal com o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Nós vamos conversar sobre essa situação toda de julgamentos e anistias. É logo depois do intervalo com o recado de nosso apoiador. Fique por aí que a gente já volta. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2 em 1 da mesma linha.
Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hair Vic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. Já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Na semana passada houve o julgamento da denúncia da PGR contra os acusados de envolvimento em atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. No dia 29 e 30 deste mês de abril agora, será a vez de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro na época da presidência. Esse também será um julgamento bem polêmico e esperado, já que o nome de Felipe Martins pode mudar muita coisa dentro da República Brasileira. A começar pelo seu advogado, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Sebastião Coelho. E é justamente com ele que a gente vai bater um papo agora. Junto conosco nesta entrevista está o Coronel Gerson Gomes. Senhores, muito obrigado por esse momento. E antes de eu passar a palavra para o Gerson, eu gostaria de começar com o desembargador, Dr. Sebastião Coelho. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Hein? O senhor está desaparecido daqui, hein? A nossa audiência está com saudade do senhor. Mas olha, Dr. Sebastião, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E conhecendo bem como funciona a dinâmica de advogados que atuam no Supremo Tribunal Federal, quando discordam dos ministros, eles acabam ficando como se estivessem queimados para os próximos julgamentos. Muitos advogados sentem isso. Como é que o senhor pretende vencer essa resistência dos ministros ao seu nome durante a defesa de seu cliente, o senhor Felipe Martins? Não vai ser fácil, né? Seja bem-vindo, desembargador. Boa tarde, Paulo. Também estava com saudade de participar. Boa tarde, meu irmão Gerson. Sempre acompanho você aí dos Estados Unidos, fazendo um belo trabalho, não é? Alegria estar com vocês. Olha, Paulo, eu vou tentar ser o mais técnico possível lá nesse julgamento, né? Nós temos provas suficientes, difícil fazer uma prova negativa, não é? Mas nós temos argumentos suficientes para que essa denúncia não seja recebida contra o Felipe Martins. Então, o nosso trabalho será nessa linha, de demonstrar que o Felipe Martins não tem qualquer participação nos fatos que estão sendo alegados pela Procuradoria-Geral da República, né? E o Felipe Martins só está nessa denúncia por um motivo, aquela questão da entrada dele nos Estados Unidos. Como ele ficou preso por 6 meses por conta daquela fraude que houve no seu registro de entrada nos Estados Unidos, está preso, que eu considero que está preso em casa, com tornozeleira eletrônica, sem poder usar rede social, recolhido no final de semana, o recolhimento noturno, não é? Então, eu acho que só por isso o Felipe Martins foi denunciado. Porque, veja, ele estava num grupo, eles disseram que era o núcleo jurídico, né? Que estava o Felipe Martins, o padre José Eduardo e o advogado, agora me fugiu o nome dele nesse momento aqui, o advogado que estava, eram 3, ia mais um. Os dois não foram denunciados e o Felipe Martins foi denunciado. Então nós vamos trabalhar para que essa denúncia não seja recebida, não é? O fato de ter uma má vontade com a minha pessoa, isso não me causa qualquer abalo emocional, nem zero abalo emocional. Eu vou lá para fazer um trabalho
profissional. Fui impedido de trabalhar agora no dia 25, 26, não é? Mas quando eu fui contratado pelo Felipe Martins, ele já sabia de todo o meu embate, vamos dizer assim, questionando o ministro Alexandre de Moraes, porque ele tem que ser questionado. É claro, como eu fui uma pessoa do Poder Judiciário, de dentro do Poder Judiciário, por mais de 30 anos, fui dirigente de associação, vice-presidente da Associação Nacional, é claro que a minha palavra tem um impacto maior no enfrentamento com eles. Mas fora ser advogado, Gerson, eu sou um cidadão brasileiro. Se eu tiver que optar, estou falando com toda a franqueza, se eu tiver que optar entre a defesa de Felipe Martins e a cidadania, eu vou optar pela cidadania, porque ela é maior do que a causa, entende? Mas a causa do Felipe Martins será a causa para modificar toda essa situação. Quando nós mostrarmos, eu não posso adiantar o que vamos usar naqueles 15 minutos, né? Nós vamos tentar a audiência, já está acertado com o doutor Ricardo Schiff, o doutor Edson, o doutor Marcelo, do Rio Grande do Sul, o professor que entrou por amizade para ajudar o Felipe Martins também nessa causa. Nós vamos pedir audiência com todos os ministros. Ministro Fux, ministra Carmen Lúcia, ministro Zanin, ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos com o requerimento pronto para fazer esse pedido de audiência, não é? Se eles concederem, eu irei pessoalmente com cada um tratar profissionalmente. Eu separo as coisas. O abuso de que eu fui vítima, que a advocacia foi vítima, isso será tratado em outra esfera. Já tomamos as providências cabíveis e será tratado em outra esfera. Tá certo. Agora vamos passar a palavra para o Coronel Gerson. Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É com você, viu? Obrigado, Paulo. Uma alegria estar com a nossa audiência e hoje com a presença ilustre do desembargador Sebastião, que para mim tem sido, e não só para mim, né, a bem da verdade, para a nossa audiência e vai muito além da nossa audiência, tem sido uma referência de coragem, de até, posso dizer, de coerência, né, com os valores que nós defendemos. Desembargador, eu tenho duas perguntas rápidas, depois eu quero uma segunda pergunta que eu vou para outra questão, mas agora eu queria focar no seu cliente, o Felipe Martins. Como o senhor bem explicitou, ele ter sido citado nessa fase está diretamente ligado até aos 6 meses que ele passou na prisão, alguns desses 6 meses, inclusive, sofrendo abusos ali, até um tratamento que a gente pode remeter à tortura, sendo colocado em condições muito deploráveis. E isso foi feito, segundo muitos, numa mesma estratégia do que foi utilizado com Cid, ali, tentando obter dele algum tipo de pressão psicológica para uma confissão, etc. Mas, abstraindo dessa ilação da minha parte, o que eu queria dizer é o seguinte, ele entrou dentro desse processo, ou ingressou nesse processo, porque, teoricamente, ele teria viajado com o presidente Bolsonaro, que por si só já não seria nenhum crime. Mas o fato é que houve um erro, e esse erro hoje já se sabe, está amplamente comprovado, que não somente ele não ingressou, mas vou além. Foi forjada a entrada dele aqui, isso obviamente teve a participação de alguém aqui nos Estados Unidos. O senhor sabe muito bem que essas investigações estão avançando muito rápido, e a minha pergunta ao senhor é a seguinte. Na semana passada, eu falando aqui com o Paulo, eu falei sobre a questão da lei, né, que nós temos, que, de certa maneira, coloca 3 ministros da Suprema Corte, obviamente, em suspeição, e essa lei, a Lei 1079, né, de 1950, no artigo 39, diz o seguinte: proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Eu sei que esses 3 ministros da Suprema Corte, eles se declararam confortáveis para participar do julgamento, inclusive foram, de certa maneira, respaldados pelos demais integrantes da Corte, mas isso não dá a cada um deles a óbvia, pelo menos na minha avaliação, situação, ou não lhes dá garantias de que essa óbvia situação não ficará patente para toda a sociedade. Eu vou especificamente falar do seu caso. Quando, por exemplo, o senhor trouxer o fato de que o ministro Alexandre de Moraes ele está, de certa maneira, diretamente ligado
Nós já sabemos que alguns advogados já disseram que ele será, inclusive, convocado como testemunha, já que ele se denominou vítima, né? Com vítima, inclusive, colocando em risco a sua própria vida. Mas no seu caso específico, ele seria arrolado, talvez, imagino, se houver essa denúncia for acatada, no desenrolar do julgamento, eu imagino que ele terá que responder caso venha à tona, como nós imaginamos que virá em breve, as condições e quem estava envolvido com essa trama, com esse ardil que foi montado aqui nos Estados Unidos para respaldar a prisão do Felipe. O senhor não entende que está muito óbvia essa suspeição do ministro Alexandre de Moraes, não na questão que nós já falamos, que ele é vítima, é ao mesmo tempo promotor, é juiz, mas especificamente no seu caso, quando vier à tona as circunstâncias do que aconteceram, ele não se transforma de certa maneira em uma pessoa que está, ou seja, que tem parte no processo e não somente estará julgando? Gerson, a participação do ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento é um escândalo, não é? O ministro ele é ao mesmo tempo investigador, produz provas e quer ser o julgador. Ele se sente confortável, vamos nominar, Flávio Dino e Zanin, estão respaldados pelos demais da corte. Por que os demais respaldaram? Porque vamos tirar a Cássio Nunes e André Mendonça, que votariam pelo afastamento, embora o Cássio Nunes não tenha feito, mas vamos colocar os demais. Gilmar Mendes, Toffoli, Barroso e Fachin, eles não querem colocar as digitais dele nesse julgamento, porque esse julgamento ele será, como um todo, um escândalo internacional. Então eles disseram, não, eles se sentiram à vontade e podem julgar. Eles tiraram o corpo fora. Jogaram o Alexandre de Moraes e os outros dois na fogueira. E o ministro Fux já percebeu essa situação. Não é? Então, eu resumo numa palavra. A participação de Alexandre de Moraes nesse processo é um escândalo. Veja que existe a lei que criou o juiz de instrução. O juiz de instrução, aquele que instrui o processo não julga. Mas o Supremo diz, não, para nós não vale. Para nós não vale. O que o Congresso fez não vale para o próprio Supremo. Se lá tem 11 ministros e o presidente é excluído desses julgamentos, ele só participa de plenário, não é? O que instruiu, se ele não participar, tem outros 9 para o sorteio de relator do processo. Então, esse caso, Coronel Gerson, é um julgamento político. Nós estamos diante de um tribunal normal. O professor Marcelo Almeida Santana, que entrou conosco, no caso, não tem um mês ainda que ele está assustadíssimo, porque ele está acostumado a lidar com os ritos processuais normais, né? E a advocacia exclusiva na área criminal. Eu digo, Marcelo, bem-vindo ao mundo do Supremo Tribunal Federal. É um outro mundo. Nós não estamos tratando de Constituição, não estamos tratando de leis, nem de regulamentos. Nós estamos tratando do que quer o ministro Alexandre de Moraes. O que ele quer é feito. Muito bem. Até por questão de sobrevivência, eles poderiam retirar o Felipe Martins desse processo. Mesmo que não gostem do advogado, não é? Mas até por uma questão de sobrevivência, eles poderiam tirar o Felipe Martins desse processo, porque, evidentemente, vocês sabem que essa investigação nos Estados Unidos está bem adiantada com relação a quem fez a fraude lá da entrada falsificada do Felipe Martins nos Estados Unidos, né? E essas digitais serão colhidas em muito breve. Eu não posso dizer quais as pessoas no Brasil que serão atingidas, mas com certeza serão muitas. E o que é grave disso tudo é que em novembro de 2023, antes do pedido de prisão preventiva do Felipe Martins, a Polícia Federal, a Procuradoria da República e o ministro Alexandre de Moraes já tinha passado por eles a geolocalização de que o Felipe Martins não saiu do país. Ele já tinha essa informação. E mesmo assim, o delegado da Polícia Federal pediu a prisão preventiva, eles se deram de conta que não enxergamos. Ele pediu a quebra dessas 3 pessoas que eu falei.
acho que é Mansur o nome do advogado, também não importa. É o advogado padre Felipe Martins. Houve um pedido de quebra dos dados dos 3. O Procurador-Geral da República deu parecer. Isso foi final de outubro de 23, né? No início de novembro de 23, esses dados chegaram e foram encaminhados para a Polícia Federal. Eles que têm esses dados todos, né? Então, a nossa luta é com relação a essa questão da geolocalização, porque já está comprovado que o Ministério Público colocou na denúncia partes, inclusive, da delação do CID. Só colocou o que interessa. O ministro disse na sessão de julgamento do Bolsonaro, olha, o que está nos autos é o que vale para o Ministério Público, que vale para as defesas e vale para julgamento. Mas e as demais fatos que foram apurados, que tem em outros arquivos, não querem dar acesso à defesa? Isso está muito errado, né? Então, eu acho que o caso do Felipe Martins, ele tem potencial para implicar muitas autoridades aqui do Brasil. Isso daí nós vamos colocar no desenrolar, se a denúncia for recebida, tudo isso nós vamos colocar como testemunhas e prova a ser produzida, né? Então vamos ver o que vai acontecer dias 29 e 30, o certo é que, querendo Deus, eu estarei lá na tribuna para a sustentação oral. Doutor Sebastião, só para a gente esclarecer, no dia 29 e 30 vai haver o julgamento da denúncia ou já vai ser o julgamento propriamente dito do seu cliente? E daqui a pouco eu vou lhe fazer uma pergunta. É o recebimento da denúncia, né? É o recebimento da denúncia, né? Porque ele faz parte do núcleo 2, né? Seria isso, né? Exatamente. Inclusive, tinha o núcleo 3 que estava colocado para o dia 8 de abril e o presidente Zanin, que preside a turma, transferiu para o início de maio. Se eles colocaram por núcleo, né? Seria um absurdo o núcleo 3 ser julgado antes do núcleo 2, já que eles colocaram uma sequência. Agora, o que tem que ser entendido, a população tem que entender, é que nós estamos tratando de um processo só. Nós estamos tratando do processo número 12.100. 12.100 que tem 34 acusados. O fato de interrogar um num dia, outro no outro, isso não tem importância. Eu quero ver, por exemplo, como é que eles vão desenvolver a prova. Se vão utilizar... Vamos pegar o depoimento do CID, que o CID é o causador de tudo isso. O CID é o causador de tudo isso. Algumas pessoas aliviam com o CID, olha, foi pressão, mas eu não alivio com ele, viu, Coronel Gerson? Me perdoe, mas eu não admito que um Força Especial, né, eu acho que ele, de certa forma, prejudicou as Forças Armadas, porque quando a população olha, um Força Especial não aguentou uma pressão, isso causa um desconforto para a população. Então, alguns aliviam com o CID, eu não alivio com o CID, com toda tranquilidade. Ele deve ter os motivos dele, mas eu não alivio. Então, eu não vou admitir, e nem a defesa vai admitir, que ele ouça o CID no bloco do Bolsonaro, né? E depois, já foi ouvido pegar esse depoimento e colocar para os demais. Isso não vale. Nós todos temos o direito de interrogar o CID. Então, nós não sabemos se ele vai fazer 5 oitivas diferentes para o CID, 5 oitivas diferentes, uma do Bolsonaro, uma do Felipe, uma dos outros militares, do núcleo do pessoal de Goiânia, o pessoal enfim, e mais o Paulo Figueiredo. Nós não sabemos, porque tudo isso interessa para todos os que estão acusados, perceberam? Então, quando a pessoa fala, até no meu caso, mas você lá não era o dia do julgamento do seu cliente, claro que era. Isso é um processo só, processo 12.100, eles não criaram 12.101 para o Felipe, 12.100, não é. É um processo só. Desembargador. Como vai ser colhida a prova, não sabemos. Tá. Antes de passar para o Gerson novamente, né, eu queria lhe falar o seguinte, né, o senhor é uma pessoa de larga experiência, o senhor é magistrado, o senhor é aposentado, mas o senhor chegou aonde eles não chegaram, né, para serem ministros. O senhor está acima do juiz. E ali no Supremo, o único que foi juiz de carreira mesmo é o ministro Luiz Fux. Então o senhor conhece demais, sabe o que está falando. E toda vez que o senhor abre a boca dentro desse processo, o senhor causa tremedeira dentro do Supremo Tribunal Federal. Haja vista o que aconteceu na semana passada com o senhor, justamente porque o senhor incomoda por dizer a verdade e com grande conhecimento de causa. Isso é que é importante e isso traz muita credibilidade para o senhor. Com base nisso, eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Se tudo começou
com a delação de Mauro Cid com relação ao cartão de vacinas. E agora a PGR manda arquivar e o Supremo acata o pedido da PGR por arquivamento desse processo do cartão de vacina, porque não há provas suficientes. Isso não anula tudo que vem depois? Todas as defesas vão fazer essa alegação. Mas eu como fui, antes de ser juiz, viu, Paulo, eu fui advogado de júri. Fui quase 10 anos advogado de júri. Então, eu sempre pensava assim, o que o promotor pode fazer? Eu não ia com a minha defesa, qual a saída que ele pode ter? Então, pensando como um antigo advogado de júri, de 1984 a 1991, faz muito tempo lá, o que o PGR vai dizer? Olha, na parte que o Cid não comprovou, nós tiramos, veja, nós não levamos em consideração, tanto é que não denunciamos o Bolsonaro. Mas isso é só uma roupagem que eles vão querer dar. Mas essas provas, doutor Sebastião, desculpe interrompê-lo, mas essas provas que vieram depois já não foram conseguidas de maneira ilegal? Porque se foi anulado antes, então não havia razão de fazer o Ficha Expedition. Tudo está contaminado. Tudo está contaminado, Paulo. Eles pegaram o cartão de vacina do Coronel Cid, foi um pretexto para conseguir alguma outra coisa, entendeu? A partir do cartão de vacina do Coronel Cid, teve toda essa montagem, isso é um roteiro que foi montado. Como é que pode uma delação premiada, uma delação ser feita em 11 oportunidades? Vocês vejam que ele só foi chegar no general Braga Neto, né, no final de tudo, na última parte. Em nenhum momento, por que em 10 outras vezes ele não falou do general Braga Neto? Aí na última fala dele, ele coloca o general Braga Neto no cenário, entendeu, Paulo? Então toda essa evolução, é claro que o Coronel Cid ele se submeteu a uma pressão psicológica, evidentemente. Aquele áudio que ele conversou com alguém e publicado, aquilo é verdadeiro, ele falou espontaneamente, ali sim, olha, nada que eu digo vale, porque ele já tem a narrativa pronta. Não, mas não é assim, porque ele já tem o roteiro pronto, não é? Então, eu creio que em algum momento, que nós estamos assim com uma fundada esperança de que o ministro Fux ele possa levantar um questionamento sobre toda essa delação do Cid. Ele já deu alguma sinalização. Agora os demais não. Gente, entendam. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, eles fazem parte do sistema. Eles, braços dados, eles ajudaram a colocar o Lula do poder. Eles estão de braços dados com o governo do PT. Isso é uma realidade absoluta. Então, eles não vão sair daquele roteiro que eles traçaram. E o roteiro que eles traçaram é deixar Bolsonaro fora das eleições e eliminando os possíveis aliados fortes de Bolsonaro, né, para que eles permaneçam no poder. Eles só permanecerão no poder com a permanência desse governo no poder. Isso é uma estratégia muito clara desses senhores, mas eu creio que a pressão popular e os dados externos que chegarão ajudarão a derrubar esses senhores dos cargos que eles estão. Derrubar legalmente, com base na lei citada pelo Coronel Gerson no início, a lei 1079. Coronel Gerson, mais uma pergunta para o desembargador? Já estamos chegando ao final. Tenho sim, desembargador. Primeiro, dizer da grande admiração que eu tenho pelo Felipe, o seu cliente, mas como cidadão brasileiro, só me desculpe, só pode dizer isso para ele, que me perdoe, mas eu estou torcendo para que a denúncia seja acatada dele. E eu vou lhe dizer por quê. Não porque eu tenha qualquer dúvida da inocência dele, mas porque eu sei que seria um tiro no pé gigantesco desse sistema que o senhor falou, se ele estiver, porque aí o senhor terá a oportunidade de agregar uma série de temas que com certeza vão incriminar o ministro Alexandre de Moraes ali na frente, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, como participante torcedor, né, de fora, eu só me desculpe, mas eu estou torcendo pelo fogo no parquinho. Agora, no que diz respeito
no que diz respeito especificamente ao Alexandre de Moraes, eu vou virar essa página. Vou virar a página também do Zanin, que a suspeição do Zanin é tão óbvia, tão evidente, porque ele era advogado, inclusive, do próprio presidente Lula, não só nos inquéritos, nas condenações, mas agora na campanha. Então é muito claro. E o pior, né, na sua sabatina, ele garantiu aos senadores de que não atuaria em causas que o conectassem de qualquer forma à sua atuação advocatícia antes de vestir a toga do Supremo. E está, de certa maneira, faltando com a verdade. Mas, abstraindo desses dois, eu queria focar no Flávio Dino, que na semana passada, eu aqui com o Paulo, eu apresentei vários tweets até do Flávio Dino que mostram que ele, de fato, é um adversário político do presidente Bolsonaro. Mas eu queria ir para outro tema e eu queria lhe dizer o seguinte. Minha opinião pessoal, tá? Como alguém que o admira, eu queria ouvir a sua opinião. Quando o Flávio Dino conseguiu blindar a CPMI com aquela tropa de choque do Maranhão, nós não conseguimos saber a verdade do que aconteceu no 8 de janeiro. E me parece, pode ser, se o senhor me corrija se eu estiver errado, que todo esse processo ele está eixado em cima da ideia da tentativa de golpe de Estado, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, todos que estão arrolados ali estão conectados a um golpe de Estado, a tentativa do golpe de Estado, a tal da minuta do golpe. E aí eu lhe pergunto o seguinte, já que nós não tivemos oportunidade de saber a verdade, ou fomos privados por causa da atuação do então ministro da Justiça, ainda não era togado, que realmente obstaculizou tudo que pudesse avançar com a relatora, que era a sua preposta ali na CPMI, eu lhe pergunto agora o seguinte, ele na situação de juiz, já que ele não se declarou suspeito e vai estar ali julgando, não será interessante para que a gente possa agora sim descobrir a verdade do 8 de janeiro? Eu vou colocar para o senhor uma imagem, somente uma imagem, tem mais de 100 imagens nas redes sociais sobre o dia 8. Mas essa imagem, eu vou lhe dar um exemplo, porque para mim é importante dar pelo menos um exemplo, e eu já prometi para o Paulo que eu traria essa imagem, e eu queria que a gente explorasse. Essa moça, ela está preparando o cenário, ela entrou no Palácio do Planalto antes, percebe-se que não é uma ativista, ou seja, não é uma bolsonarista, embora esteja com a bandeira do Brasil, ela está muito facilmente identificada, ao final vou colocar a foto dela, mas ela tira esse quadro, no próximo a gente vai observar que ela se desloca com muito foco, ela sabe o que está fazendo, uma atitude até meio profissional. Veja que ela vai pegar esse tapete, ela vai puxar o tapete e colocar, ela está montando um cenário. E ela entrou no Palácio do Planalto muito antes dos manifestantes chegarem. E ela entrou ali, faz essa preparação. Veja que ela vai ter o cuidado, não de derrubar aquele móvel que ela vai agora colocar no chão, mas ela cuidadosamente, ela posiciona no chão, observe, ela está montando um cenário. Então, é interessante que essa moça, agora ela arranca as cortinas, né, junto com esse outro rapaz, e ela sai. Eu queria pedir que colocasse a foto dela aqui. Será difícil para a Polícia Federal identificar quem é essa moça? Porque eu conversei com as presas lá da Colmeia e elas me garantem, essa moça não foi presa no 8 de janeiro, ela aparece em várias outras imagens ali, facilmente é identificada. Se a Débora, que, aliás, será talvez o grande combustível da manifestação de domingo, foi a questão da Débora, do batom, que foi, de certa maneira, denunciada com uma imagem que foi mandada, né, foi colocada pelo mainstream jornalístico. Eu peço à nossa audiência, quem é essa moça? Não que eu queira que ela seja responsabilizada por golpe de Estado, não. Eu quero que ela responda porque ela fez. Ela fez dano ao patrimônio público, tudo bem, mas eu gostaria que ela explicasse como ela entrou no Palácio do Planalto antes de todo mundo, quem facilitou essa entrada, como o próprio presidente Lula já fez essa pergunta, né? Quem abriu a porta do Palácio, como ela entrou antes, como ela preparou esse cenário, quem a subsidiou, quem estava por trás dela, quem é essa moça. Porque nós percebemos, desembargador, que durante a CPMI nós não tivemos chance de saber a verdade e agora, já que o Flávio Dino estará togado,
ele deverá ser arrolado como testemunha, porque ele era o ministro da Justiça na época, que inclusive desapareceram as imagens que poderiam comprovar quem mais estava com ele dentro do Ministério da Justiça, se houve da parte dele algum tipo de negligência dolosa, porque da minha parte, eu não acredito só na negligência culposa. Poderíamos saber se o ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, conversou com Flávio Dino durante o dia, inclusive, se encontraram, porque se as pessoas estavam dentro do palácio, essa cronologia, essa matriz de sincronização, como nós dizemos nas Forças Armadas, ela não bate, desembargador. E eu pergunto ao senhor agora diretamente, o ministro Flávio Dino agora, então, será que nesse ensejo do julgamento ele poderá ser realmente acusado e confrontado e vir a se defender daquilo que na CPMI nós não conseguimos descobrir? Só antes do desembargador responder, só para chamar a atenção o seguinte, que nós vimos ali naquela cena que inclusive houve zoom de imagem, né? E então tinha gente, como é que aquela pessoa entrou, né, desembargador, ali, andou, livremente quebrou e não chegou ninguém? Nem um guardazinho do GSI para repreendê-la, para segurá-la, puxá-la pelo braço? O general G. Dias, que estava circulando ali livremente por aí, ninguém chegou ali para puxar aquela moça? Então, realmente é muito estranho. Pode continuar, então, desembargador. O Flávio Dino não ter apresentado as imagens lá do Ministério da Justiça é um escândalo. Não apresentou para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, na figura do senhor Alexandre de Moraes, achou tudo bem. Imagina se fosse algum de nós, tinha mandado busca e apreensão, até a terceira geração. A CPI foi outro escândalo, uma blindagem total. Colocou os conterrâneos do Maranhão, o Sol Lagoano, né? Aquilo foi uma outra vergonha nacional. Imagens como essa que você está apresentando, Coronel Gerson, evidentemente que durante todo esse processo vai ser colocada a discussão. Existem outras imagens que militares de baixa graduação estavam ali também pegando as mesas, derrubando as mesas, com certa delicadeza até, mas derrubando as mesas. E o general Gonçalves Dias transitando livremente ali no Palácio do Planalto. O que acontece? Quem de nós tem alguma notícia de o que aconteceu com o general Gonçalves Dias? Nenhum. Porque a Polícia Federal, neste caso, ela foi instrumentalizada. É um grupo que estava à disposição do que nós temos notícia. Não estava nem sob a direção da Direção-Geral da Polícia Federal. Um grupo à disposição de policiais à disposição do ministro Alexandre de Moraes. Né? Isso tudo nós vamos levantar no decorrer da instrução. Se o Felipe Martins não receber a denúncia, o Gerson, eu tenho outros 2 acusados, me procuraram para fazer a defesa e não dá choque nenhum com a defesa do Felipe Martins, né? Mas eu falei, olha, eu não posso, porque enfim. Mas se nós conseguimos barrar do Felipe Martins no início, em poucos dias eu estaria na defesa de outro acusado, porque é uma pessoa que até tracei até um bom relacionamento com a filha de um desses acusados, que é advogada, né? Não vou dar a dica de quem é aqui, né? Mas conversamos bastante. Eu não tenho dúvida que eu não estando no Felipe Martins, em poucos dias eu estarei com outro, auxiliando, né? Sempre prestando uma colaboração para um outro acusado. E tudo que for necessário, olha, a equipe, o doutor Ricardo Schiff, ele é um moço que tem preparo muito grande e ele tem todos os contatos internacionais, certo? Junto com a doutora Ana Bárbara, lá que está nos Estados Unidos, que estão fazendo toda essa parte internacional. E agora entrou o doutor Marcelo Almeida, que tem os contatos nacionais. E o doutor Edson, que está comigo, e o doutor Edson é uma coisa só do processo, né? Então, eu tenho certeza que essa instrução, ela não vai acabar conforme o ministro Barroso está prevendo, olha, vamos terminar isso em 2025 para não contaminar o processo eleitoral. Não. O processo eleitoral já está contaminado. No momento que tira o presidente Bolsonaro da corrida eleitoral, porque por enquanto ele está inelegível, não é?
Quando tira o presidente Bolsonaro da corrida eleitoral, é porque, veja bem, quando eu já gosto ou não do presidente Bolsonaro, ele resgatou o patriotismo do nosso país, tá certo? Muitas pessoas se alvorando de líderes aí, olha, quem fica se insinuando para ocupar eventual lugar de Bolsonaro não merece meu respeito, né? Porque eu acho que é uma falta de respeito com quem os ajudou a colocar nos cargos que estão. Então, a minha opção, o pessoal brinca, qual a sua opção para presidente? Jair, depois Messias, depois Bolsonaro. Eu tenho 3 opções. Né? E eu vou lutar por elas. Vou lutar por elas. Né? E o processo não será fácil, entende? Ali tem muitos advogados experientes, muitos jovens brilhantes. Eu conheço os 2, 3 advogados, muito jovens, mas brilhantes, que nós todos juntos, vamos dar muito trabalho para os senhores ministros na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Trabalho respeitoso, né? Recebendo respeito também. Eu, por exemplo, se eu estivesse lá e fosse advogado de um dos militares, o ministro Flávio Dino não faria aquela gracinha de dizer que o militar ama mais as armas do que a esposa, sem ter uma resposta na hora. Essa é a diferença. Se eu fosse advogado de um dos militares, eu pedia questão de ordem naquele momento e ia para o confronto. Então é isso que eles não gostam. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe, Coronel Gerson? Eu falo alto, o Paulo sabe assim, porque é meu jeito. Vou fazer 70 anos daqui uns dias, mas Deus me deu uma voz um pouco mais forte, né? Eu não estou conversando com vocês aqui alto, mas eu estou tranquilo. Estou tranquilo. Mas numa situação daquela, aliás, hoje até eu iria participar do almoço do Clube Militar no Rio de Janeiro, mas no meio do mês de março eu disse, olha, por conta da defesa do Felipe Martins, eu não vou poder. E os oficiais compreenderam a minha escusa, não é? Foi colocado lá, até, foi engraçado, houve 3 representações, viu, Gerson? Ouvi dizer do PT, PSOL e outro partido. Eu fiquei sabendo disso hoje, porque um general amigo me ligou, né, dizendo, Sebastião, eles colocaram assim a representação do Ministério Público para impedir o almoço, né, dizendo, olha, o palestrante vai ser o desembargador Sebastião Coelho, o mentor do golpe. Realmente. Mas não é o mentor do golpe de 64, não é, porque hoje é o 31 de março, é da versão mais moderna, né? Mentor de golpe, a gente tem que rir, né? Eu vejo que eles estão absolutamente perdidos. Eu aqui aproveito, o gesto da sua pessoa, eu manifesto a minha solidariedade a todos os militares que se sentiram ofendidos com aquela fala do ministro Flávio Dino, dizendo que o militar anda mais às armas do que o próprio, ele usou a palavra cônjuge. Mas como a quase totalidade, ainda hoje nas Forças Armadas, é constituída do sexo masculino, o cônjuge, evidentemente, são as mulheres. Né? Então, eu achei um desrespeito aos militares e um desrespeito às mulheres. Desrespeito às mulheres, como o presidente da República acabou de desrespeitar, dizendo que a mulher dele não nasceu para ser dona de casa. Né? Então, tudo isso é uma anormalidade que as pessoas querem colocar como sendo uma normalidade e não é uma normalidade. Olha só, nós estamos chegando ao final dessa entrevista, um bom bate-papo com o desembargador Sebastião Coelho, né? O Gerson Gomes participou, o Gerson fica com a gente, né? Eu vou me despedir, né, do desembargador e dizer o seguinte: até hoje ninguém consegue entender por que Felipe Martins está nesse processo e por que ele vai ser condenado. Quer dizer, ele não vai ser condenado, né? Porque com uma defesa brilhante como essa que o desembargador está apresentando, não tem como não convencer os magistrados do Supremo Tribunal Federal. Mas ninguém consegue entender a razão. Ele foi para os Estados Unidos, não foi, sendo que todo mundo já tinha as provas nas mãos de que ele não foi. E daí? Entendeu? Acabou. Não há razão, ou seja, não há como provar que ele fez parte de nenhuma tentativa de golpe, de nenhum planejamento de golpe. Estão dizendo apenas que ele foi para os Estados Unidos ou ele não foi para os Estados Unidos. E isso está claro que ele não foi, né, desembargador? Então, não há razão para se condenar um cliente como esse seu. E nós acreditamos que o senhor será muito bem sucedido nessa batalha, porque é uma batalha. Mas a consciência dos magistrados do Supremo está se abrindo. E tomara mesmo que dê tudo certo
nessa sua defesa. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco e vou lhe pedir, não desapareça, por favor, o senhor é muito querido aqui em nossa audiência. Obrigado, viu, desembargador? Um abraço, Paulo, um abraço, Coronel Gerson, uma alegria muito grande mesmo estar com vocês. Fiquem com Deus e bom final de programa. Legal, o Gerson continua com a gente, né, Gerson? Valeu, obrigado, tchau. Muito bem, agora eu quero aproveitar a oportunidade e passar esse recado aqui. Ó. Você já viu falar nesse perfume aqui? Esse é o Etché, Uma Noite em Sevilha. É um perfume maravilhoso. Você que vai chegar nos lugares, vai perceber que as pessoas notaram a sua chegada justamente por causa do seu cheiro, do seu perfume. Vão chegar para você e vão te perguntar, que perfume é esse? Que cheiro bom é esse? E aí você vai dizer, esse é o Etché, Uma Noite em Sevilha. Ele traz justamente esse frescor do Mediterrâneo. É muito gostoso. Não adianta nem ficar falando aqui. Seria interessante você entrar ali no site etchelojavirtual.com ou acessar o QR Code e ter mais informações. O precinho também está muito bom e é um perfume com uma fixação extraordinária. Ele vai durar o dia inteiro. Nem quando você tomar banho ele vai sair por completo. Eu acho que você vai gostar muito. E é um perfume unissex. Você chega lá, você compra e você ainda ajuda o nosso canal. Etché, Una Noche en Sevilla. Acesse o site etchelojavirtual.com e faça o seu pedido. E já estamos de volta. Olha só o que aconteceu na França. A líder da direita francesa, Marine Le Pen, foi condenada por desvio de verbas nesta segunda-feira, 31 de março, e recebeu uma proibição imediata de exercer cargos públicos por 5 anos. Uma sentença que a impedirá de concorrer à presidência em 2027, a menos que consiga reverter a decisão por meio de recurso. E isso vai acontecer. A decisão representa um golpe catastrófico para Le Pen, chefe do partido Reagrupamento Nacional, o RN, e uma das favoritas nas pesquisas para a eleição presidencial de 2027, e abre caminho para que o presidente do partido, Jordan Bardella, se torne o candidato da direita ao cargo. Bardella, que cresceu em um conjunto habitacional na periferia empobrecida de Paris, ascendeu rapidamente nas fileiras do partido. Em 2019, liderou a campanha do RN para as eleições europeias, quando o partido conquistou o primeiro lugar à frente do partido centrista de Emmanuel Macron. Em 2022, ele venceu com quase 85% dos votos dos filiados e se tornou o novo presidente do Reagrupamento Nacional, sucedendo Marine Le Pen na função. Ele é um entusiasta de boxe e de aparência impecável, gosta de se vestir bem e se tornou um dos mais reconhecidos nomes de Le Pen na mídia francesa. A rapidez dele de raciocínio e declarações contundentes o transformaram em um adversário formidável para ministros e parlamentares de Macron nos programas de TV e de rádio. Conosco, Gerson Gomes continua conosco aqui nesse programa, nessas análises. Esse pessoal da esquerda não tem jeito, né, Gerson? Continuam seguindo a mesma cartilha em todo mundo. Querem eliminar os opositores, impedindo que eles concorram às eleições. Mas Marine Le Pen disse que vai recorrer desta decisão. Qual é a sua opinião, a sua análise geopolítica dessa situação? Pois é, Paulo. Como você disse, a estratégia é a mesma. Mas, na verdade, essa estratégia ela está em fase de derrocada. Veja o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, em que o lawfare está sendo denunciado e, apesar do poder judiciário que foi instrumentalizado, que foi aparelhado para justamente fazer essa guerra política, ele está ainda tentando resistir às políticas públicas, às ordens executivas do governo eleito. Isso tende a um colapso. Veja que nós estamos num movimento pendular.
O Brasil está na vanguarda desse processo, com o TSE realmente sendo utilizado durante o processo eleitoral, também o Supremo Tribunal Federal muito aparelhado agora, inclusive trabalhando a quatro mãos para retirar várias dos opositores políticos ou dos líderes conservadores, e na França não foi diferente. Só que eu queria chamar a tua consideração algo que me fez estabelecer um certo paralelismo com o Brasil. Lá na França, houve uma manifestação interessante do líder, que é a principal frente hoje parlamentar. Ela é uma frente de extrema esquerda, e tem o Jean-Luc Mélenchon, que é o líder, e que ele fez uma declaração dizendo o seguinte: olha, essa perseguição política, o uso do poder judiciário para decidir quem vai disputar a eleição é um tiro no pé da democracia e vai fortalecer ainda mais o que ele chama de extrema-direita. Veja que a Marine Le Pen, de fato, ela é uma herdeira de um movimento que pode ser rotulado realmente num espectro mais de extrema-direita. Sim, o seu pai era um grande ativista e tinha posições muito radicais. Mas ela e o próprio partido hoje já não podem ser considerados um partido de extrema-direita, e sim, são considerados um partido conservador, que tem uma pegada até muito liberal, e que é considerada pela população francesa a principal voz que se levanta contra esse movimento que exagerou na mão. Tanto é verdade que o próprio Emmanuel Macron hoje é um presidente que não consegue governar, porque ele ficou em terceiro lugar, o seu partido, nas últimas eleições, e Marine Le Pen já está com quase 40% de aprovação, se fosse ela a candidata a disputar em 2027. Então veja que Macron não pode concorrer à reeleição, ele está já vivendo um deslocamento do pêndulo em direção ao centro, mas essa frase do Mélenchon me lembrou uma frase do Rui Costa, do Brasil, do PCO, que representaria a extrema esquerda do Brasil, que ele já alertou que o mesmo está acontecendo no Brasil. Na verdade, essa perseguição política a Bolsonaro, toda essa instrumentalização do Supremo Tribunal Federal para a perseguição política de todo um espectro, de todo um grupo, que na verdade representa, na melhor das hipóteses, eu posso até te dizer melhor das hipóteses para eles, né? Metade da população, mas a gente viu as manifestações do último final de semana ali convocadas contra a anistia, e eu ouso afirmar que domingo, lá em São Paulo, haverá uma multidão maior ainda do que Copacabana. Então, nós temos sim no Brasil um movimento crescendo, e esse movimento, como o Rui Costa, o Rui do PCO, né, que não eu sempre confundo os nomes, é o Rui Costa Pimenta, né, que é o do PCO, ele falou muito bem o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, e particularmente o ministro Alexandre, é reforçar cada vez mais o sentimento da direita, o sentimento conservador. Essa reação que está acontecendo na França, Paulo, ela não tem como ser detida. A Europa vive hoje um pêndulo que se desloca ao centro por causa do exagero dos globalistas, daqueles que defendem as agendas que foram radicalizadas depois da pandemia, e toda uma geração hoje já percebe que esse movimento woke, esse movimento da extrema esquerda europeia, ele acaba sendo contraproducente para a própria vida da população. Então, isso está acontecendo na França, e como o Rui Costa Pimenta já alertou no Brasil, toda essa perseguição política só faz crescer ainda mais o movimento conservador no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer domingo lá. Eu imagino que haverá uma multidão, viu, Paulo? Olha, com toda certeza, né? Porque o povo paulista é ainda muito mais comprometido com esta causa do que o povo do Rio de Janeiro. Isso não resta a menor dúvida. E aí vamos ver o que os especialistas dizem com relação à quantidade de gente, né? Nós já sentimos isso, né? Estamos sentindo o calor, né, dessa aproximação, ou seja, desse compromisso do povo paulista com esta causa. Mas, Gerson, estamos chegando ao final do programa, mas há tempo ainda para a gente falar rapidinho sobre outra coisa. Vamos focar agora nos Estados Unidos. O Departamento de Eficiência do governo americano trouxe revelações importantíssimas na semana passada sobre o uso bilionário
dos recursos americanos pela agência USAID. Foram quase $1 trilhão. Como é que está isso hoje, Gerson? Pois é, a última movimentação nesse tema, ela mostra que a USAID já existe um consenso nacional de que ela deva ser pausada, essa atividade que estava completamente fora do controle do Departamento de Estado. Em tese, a USAID ela foi criada como um braço de, vamos dizer assim, potencializar as políticas externas dos Estados Unidos nas relações internacionais. Então você tinha dinheiro colocado em ajuda humanitária. Eu estive com a USAID no Haiti e vi várias das ações lá que eram financiadas. Você, inclusive, distribuição de alimento vinha com a marca da USAID. Então existe uma roupagem de ajuda humanitária. E veja que eu faço questão de não falar USAID exatamente por isso. Porque USAID é o que realmente essa agência é. Ela não é uma agência de ajuda humanitária de aid, ela é uma agência de desenvolvimento. O ID, ela é, a verdade, uma implementadora, uma fomentadora do desenvolvimento. E o que aconteceu? Na prática, ela foi aparelhada, tomada nas últimas décadas, não foi uma coisa só do governo Biden. Na verdade, no governo Obama foi criada toda uma estrutura aqui nos Estados Unidos e também fora, em agências como a Reuters e até a Associated Press, e muitos braços desses grupos que nós vemos mundo afora, que recebem dinheiro de George Soros e dessas fundações, na verdade eram vários vasos comunicantes entre esse dinheiro e que chegavam, inclusive, a retroagir para dentro dos Estados Unidos para financiar campanhas eleitorais. Então, isso tudo está vindo à tona, mas o que eu quero te dizer, Paulo, é o seguinte, é que o deputado Felipe Barros, ele já tomou a iniciativa e fez um convite para o Mike Pence, que hoje, e ele que integrou, ele foi um secretário do Departamento de Estado, conhece esse processo da USAID como ninguém, e ele já conseguiu separar a parte, o dinheiro que foi colocado no Brasil. E o Felipe Barros fez esse convite, não sei quando será essa participação, não sei sequer se será presencial, mas uma coisa é certa, o material que virá dos Estados Unidos estará associado, eu já posso te adiantar, ao TSE. O TSE fez acordos com vários organismos, ONGs e grupos que receberam dinheiro. Então nós já podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o processo eleitoral de 2022 recebeu aporte financeiro desse grupo para, em tese, defender a sociedade brasileira da desinformação, para lutar contra o discurso de ódio, para aparelhar todo um esquema para a perseguição política e para a censura, mas que eles chamavam de fact-checking, ou seja, de checar a verdade, como se ao Estado houvesse ou fosse delegada a competência e a autoridade de arbitrar o que é verdade e o que é mentira. Então você veja que esse debate que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ele vai chegar ao Brasil inexoravelmente, Paulo. É isso aí. Gerson, eu gostaria de discutir um pouco mais sobre isso no programa desta terça-feira ao meio-dia, se você não se importar. Porque nesse nós chegamos ao final agora, já inclusive estouramos o nosso tempo, mas muito legal a sua participação no programa de hoje conosco. Um forte abraço e nos vemos de novo nessa terça-feira. Vamos sim. Até amanhã, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui também. Se você gostou do nosso programa, já sabe, nos dê um like e se inscreva. O mais importante é se inscrever em nosso canal, porque de cada 2 que assistem o nosso programa, apenas 1 está inscrito. E às vezes até a plataforma lima, pumba, tira. Vale a pena você dar uma conferida ali para ver se ainda está inscrito. Se não estiver, se inscreva de novo. E é muito simples, basta dar um clique e já está tudo resolvido. Não tem formulário nenhum para preencher. Fique ligado, tá bom? Um grande abraço e nos vemos de novo nessa terça-feira ao meio-dia. Até lá.